Mais uma vez, então, boa noite a todos. Para quem está assistindo a gravação, bom dia, boa noite, boa tarde, não sei, né? Mas seja bem-vindo aqui ao nosso grupo, esse grupo querido, que já tem se reunido aí faz tempo, né? Uma parte do grupo já há mais de ano, né? E a outra parte já há alguns meses. E tem sido uma bênção, né? Um crescimento espiritual. Sempre que temos contato com a palavra de Deus, a gente cresce, a gente se aprofunda no conhecimento não só dela, mas do autor dela, que é o mais importante, né? É o nosso Deus. Eu não sei se vocês conseguiram fazer a tarefa de casa, que era assistir aquele vídeo, né? Therion. Não vou cobrar, é só uma pergunta retórica, mas teria sido bom, mas pode ser bom também depois desse estudo, não tem problema. Tadeu assistiu? Não, ele está assim, Ah, ele... escondendo. Tudo bem, não tem problema. É que naquele vídeo eu faço uma exposição mais detalhada, só que sobre as 3 bestas do Apocalipse. Então ali eu trabalho com as bestas do capítulo 13, mas como nós já estudamos aqui, tudo bem, nós já passamos por essa etapa. E também faço ali naquele vídeo um estudo de Apocalipse 11, uma análise comparativa entre as 3 bestas, a atuação das 3 bestas do Apocalipse, porque são 3. Geralmente a gente vê aí fora, né, nesses vídeos, nas redes sociais, o pessoal fala a besta do Apocalipse, né? Tudo bem, tá correto. E geralmente eles se referem mais à besta do mar, que é talvez a mais famosa, né? Mas não esqueçam que tem 3. Lá no capítulo 13, tem a besta do mar, nós já identificamos como sendo o papado, né? Tem a besta da terra, nós identificamos como sendo os Estados Unidos da América, e hoje vamos tratar da terceira, que é a besta do abismo. Ela tem outras características, né? E é bem interessante esse estudo aqui. Quando puderem, então, fica aí o convite para vocês aqui do grupo, para quem está assistindo também a gravação. No meu canal tem lá o vídeo com o título Therion, Therion. Therion é grego, quer dizer besta, né? Animal, monstro. Então, no grego, a palavra original é Therion. Traduzida para o português ficou besta, mas pode ser animal também. Lembrando que lá em Daniel, e alguns aí já estão até já clamando para que a gente, quem sabe, depois prossiga, né? Estudando o livro de Daniel. Depois faremos um plebiscito para ver se é isso mesmo. Em Daniel, fica claro ali que os animais simbólicos que aparecem nas visões, eles representam reinos, poderes. No Apocalipse não é diferente. Os animais ali estranhos do Apocalipse representam também poderes, né? Ou até, eventualmente, reinos. Nós não vimos esse assunto e nem veremos aqui, mas ali nos capítulos 8 para frente, né? 8, 9, nós vemos as trombetas. Há muita semelhança com aquilo que já vimos lá anteriormente, né? As 7 cartas, lembram? As 7 igrejas. As 7 cartas representavam, ou representam, períodos pelos quais a igreja cristã passaria, ok? Começando no tempo de João, avançando pela história e culminando com a volta de Jesus. Sempre assim, né? Esses períodos de 7 aí na Bíblia, essas profecias de 7 no Apocalipse, elas começam com João, Império Romano, e avançam até a volta de Jesus. As trombetas seguem o mesmo esquema. Isso é o historicismo, né? É o cumprimento das profecias ao longo da história. Começa com a primeira trombeta, vai avançando. Elas trazem juízos, mas não confundamos com as 7 últimas pragas. Essas trombetas não são... Como é que eu sei disso? Porque quando a gente lê com calma, a gente percebe que ainda existe graça. Ainda estamos no tempo de poder aceitar a graça de Cristo. Então, não são as pragas, porque as 7 últimas pragas do Apocalipse, elas acontecem quando já não há mais tempo de graça. Ali, os casos estão decididos, definidos. Então, as trombetas não são as pragas. São juízos prévios de Deus, só que ainda misturados com certa misericórdia, porque as últimas pragas não terão misericórdia mesmo, né? Serão os juízos de Deus ali sobre os impenitentes. Enfim, as trombetas, então, anunciam juízos prévios anteriores à volta de Cristo. Quando nós chegamos aqui no final do verso 9, que corresponde ali à 6ª trombeta, mais ou menos como acontece com os selos, João faz uma interrupção na narrativa. Lembra dos selos?
quando chega no sexto selo, que corresponde ao tempo do fim, começo do tempo do fim, João faz uma pausa e dedica todo um capítulo para falar dos selados, do povo que vai receber na fronte o selo de Deus, que é o Santo Sábado, como nós já estudamos também. Aqui acontece algo bem parecido. Quando chega na sexta trombeta, que pelo padrão corresponde ao tempo do fim, começo do tempo do fim, João interrompe a narrativa e aí ele começa a falar de uma coisa que nós já vimos e outra que veremos hoje. Nós já vimos o 10, lembram? O anjo com um livrinho aberto na mão. Lembra desse estudo? Aí ele manda João pegar o livro, devorar. Ele é doce na boca, é amargo no estômago. Nós entendemos, então, que isso aqui representa um fenômeno, um momento histórico, especialmente nos Estados Unidos da América, não só lá, mas especialmente lá, em que um grupo de pessoas estudou a fundo Daniel e, pela primeira vez na história, compreendeu a mensagem. Não toda, mas boa parte dela. Por quê? Porque o livro de Daniel, se você se lembra que eu expliquei isso, né? Ele estava selado, fechado até o tempo do fim. Isso está em Daniel 12. Como no Apocalipse 10 aparece um livro aberto e o único que estava fechado era Daniel, esse livro só pode ser Daniel. Então, um grupo de pessoas representado por João começa a estudar, começa a ler o livro, entende a mensagem, mas confunde um ponto, especialmente o William Miller, ou Guilherme Miller, né? Que era um pregador batista. Ele estuda a fundo e quando se depara com Daniel 8,14, que diz que o santuário seria purificado depois de 2.300 tardes e manhãs, ele entendeu bem que são 2.300 anos, mas não entendeu o que aconteceria no fim desse período. Ele achou que era a volta de Jesus para purificar o santuário que ele pensava que fosse a terra. Era a compreensão naquele momento, né? Eles não tinham muita noção do que era o santuário celestial, essa verdade que depois, né, os primeiros adventistas vão compreender. Lembra do filme Como Tudo Começou? Que eu também já recomendei aqui. Se você que está assistindo não assistiu ainda, não viu ainda esse vídeo, né? Esse filme é um longa-metragem, fica o convite aqui para você. Como Tudo Começou. Procura no YouTube, você vai encontrar esse filme aí. Ele conta essa história, né? Dos primeiros milleritas, seguidores de Miller, depois chamados adventistas, porque eles criam no advento, e a decepção pela qual passaram. Porque quando chega o dia anunciado na profecia, o dia estava correto, 22 de outubro de 1844, obviamente que Jesus não veio, né? Então aquilo foi amargo na vida deles, foi um grande desapontamento. Era doce pregar a volta de Cristo, claro que era, né? Mas quando ele não veio, foi amargo. Exatamente como estava profetizado. Só que no verso 11, no fim do capítulo 10, se eles tivessem lido com atenção isso aqui, ou não deixado as emoções, né, dominarem tanto, eles perceberiam que não estava encerrada a missão deles, porque o verso diz assim, ó, depois disso, é necessário que você ainda profetize a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Desse desapontamento, surgiria um povo que teria a missão de pregar em todo o mundo essa mensagem do Apocalipse. A mensagem de Daniel, de Apocalipse, da volta de Jesus, do santuário celestial, enfim, do juízo de Deus, né? Tudo isso aí que nós vamos ver com mais atenção em Apocalipse 14, tá? Está mais para frente aí. Isso aqui ainda é a pausa entre a sexta trombeta e a sétima, ok? Depois vem o capítulo 11, que veremos hoje. No capítulo 11, o capítulo 11 começa descrevendo um momento histórico também bastante importante, uma besta que vai fazer oposição ao povo de Deus, do capítulo 10, e termina o capítulo com a sétima trombeta. Ou seja, depois de tudo isso acontecido, Jesus volta. Então, o 9, o 8, 9, 10 e 11 formam um bloco, ok? É o bloco das 7 trombetas. E entre a sexta e a sétima, há uma pausa, um parênteses, em que João descreve, inspirado por Deus, o povo de Deus que surge ali no século XIX e um movimento contrário, tentando anular esse povo. O movimento contrário ao tema de hoje. Ok? Nós vamos ver aqui dos versos 3 até o verso 12. Então, nós vamos ver aqui 11 versos. Deixa eu ver, estamos aqui em 8, 9, 10. Dá certinho um verso para cada um hoje. Pode ser? Para ninguém ficar triste? Não, não vai dar, não.
Tem telinha aqui que tem 2 pessoas. Vamos ler até onde der. Aí quem ficar sem texto fica para a semana que vem. Pode ser assim? Vamos começar com a Gladys. Na minha tela está assim: Gladys, Marcelo, depois a Débora, depois a Manuela, Miki, Alexandre, esposa, Tadeu e esposa, Regina, Michela, Newton e depois a Valéria. Vamos ver se vão chegar até lá, né? O Newton, eu não sei porque na minha tela ele sempre fica na parte aqui mais para baixo. E aí eu tenho dó dele, ele fica sempre por último, ele acaba ficando sem texto. Eu vou começar por ele hoje. Pronto. Vamos inverter aqui a ordem, né? Então, Newton, por favor, um verso para cada um. Começa pelo verso 3, e aí depois a Michela segue, Tadeu, Regina, e assim, no sentido anti-horário aqui do que eu falei agora há pouco. Só confirmando o capítulo. Capítulo 11 de Apocalipse. Verso 3. Nós vamos lendo até o verso 12 aqui. Cada um lê um verso. Okay. Eu não sei se conseguiram ler o capítulo antes de nós fazermos o estudo, né? O que vocês conseguiram pegar desse capítulo? Tem bastante enigmas aí, né? Bastante símbolos e tal. Mas colocando aqui o momento histórico, ou seja, é por ali, século XVIII, já começando o XIX, que é o mesmo período quando nasce ali o movimento adventista, né? Sabendo o momento histórico, fica até um pouco mais fácil de ver os elementos que aparecem aqui. Vamos lá então, Newton, verso 3. Mas incumbirei as minhas 2 testemunhas, vestidas de saco, de profetizarem por 1.260 dias. Ok. Então, os personagens que aparecem aí, notem, prestem atenção nos personagens, ok? Essas 2 testemunhas são determinantes aí nesse capítulo, e depois aparecerá um terceiro personagem aí. Elas estão ali profetizando, pregando vestidas de pano de saco. Pano de saco, naquele tempo, representava luto, humilhação. Note que os reis, quando eles se arrependiam de algum pecado grave ou viviam algum luto, eles tiravam as vestes reais e colocavam um pano de saco. Era um pano de tecido rústico, né? Para expressar a tristeza, o luto, a humilhação. Ok, 2 testemunhas pregando vestidas de luto, de humilhação, pano de saco. Prometo que não vou tentar não interromper mais até o fim da leitura. Isso, pregando por 1.260 dias, que nós já sabemos são anos em profecia. Então, essas testemunhas pregaram, profetizaram por 1.260 anos. Esse período não nos é estranho, hein? Já vimos esse período lá em Apocalipse 13, por exemplo. Em Daniel também aparece. Depois eu vou recordar com vocês. Michela. São estas das 2 oliveiras e os 2 candeeiros que se acham em pé diante do Senhor da terra. Agora, Tadeu. Se alguém tentar causar-lhes algum dano, da boca deles sairá fogo que devorará os seus inimigos. Portanto, é assim que deve ser destruída qualquer pessoa que intentar contra suas vidas. Esses homens têm o poder para fechar o céu, de modo que não chova durante o tempo em que estiverem profetizando. E tem poder para transformar a água em sangue e ferir a terra com toda sorte de pragas, quantas vezes desejarem. Alexandre. Quando tiverem, então, concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo pelejará contra elas, as vencerá e matará. Jussara. E os seus corpos ficarão na rua principal da grande cidade onde o Senhor delas foi crucificado. O nome simbólico daquela cidade é Sodoma ou Egito. Valéria, boa noite. Tudo bem? Oi, tudo bem? Você quer ler o verso seguinte? Onde estamos? 9, né? 9. Ok, 9. Durante 3 dias e meio, gente de todos os povos, tribos, línguas e nações contemplarão seus corpos mortos e não permitirão que sejam sepultados.
Agora, irmã Miki, pode ser? Verso 10. O áudio está desativado, irmã. Ok. Ativou? Sim. E os que habitam na terra se regozijarão sobre eles, e se alegrarão e mandarão presentes uns aos outros, porquanto esses dois profetas tinham atormentado os que habitam sobre a terra. Manuela, verso 11. Mas, depois dos 3 dias e meio, entrou neles um espírito de vida vindo da parte de Deus, e eles se ergueram sobre os pés, e aqueles que os viram ficaram com muito medo. Débora, 12. Então eles ouviram uma forte voz dos céus que lhes disse: Subam para cá. E eles subiram para os céus numa nuvem, enquanto seus inimigos olhavam. Então eu vou ficar devendo aí para o Marcelo e para a Gladys, mas eu vou perguntar para o Marcelo e para a Gladys. Marcelo e Gladys, nessa leitura que fizemos aqui desses versos do capítulo 11, lembrando que depois, né, lá para frente, lá no verso 15, vai voltar a narrativa das trombetas, ok? E vem a sétima trombeta, que diz assim: os reinos do mundo se tornaram do nosso Senhor e do seu Cristo, e reinará para todos sempre. Ou seja, aí é a volta de Cristo mesmo e o reino eterno. Sétima trombeta, a última. Mas naquilo que nós lemos aqui, que é o foco do nosso estudo de hoje, Marcelo e Gladys, vocês perceberam alguns elementos que vêm lá do Antigo Testamento e que não existem mais, né? E que claramente são símbolos aqui nessa leitura? Vou dar uma pista. No verso 8, por exemplo, tem aqui duas cidades, né? Sodoma e Egito. Não existiam mais no tempo de João. Né? Sodoma e Egito. Especialmente Sodoma, né? Já tinha sido destruída fazia muito tempo. Então, percebam, são elementos que João está usando do Antigo Testamento para transmitir alguma mensagem para nós. São simbólicos. O que mais que vem do Antigo Testamento e que, com certeza, tem algum recado para a gente? Eu vou dar uma pista. Verso 6, falando das testemunhas, diz que elas têm autoridade para fechar o céu, para que não chova durante os dias em que profetizarem. Quem foi o profeta que fez parar de chover? Elias. Elias. Né? Elias. E aqui fala também que tem autoridade sobre as águas, para transformá-las em sangue. Qual foi o profeta que fez isso? Moisés. Elias e Moisés frequentemente representam também o quê? O Antigo Testamento. A lei, Moisés, e os profetas, Elias. Então nós temos aqui outra coisa, né? Essas duas oliveiras, elas são comparadas a candelabros, né? E oliveiras. Veja, candelabro, a luz. Quem é a lâmpada na Bíblia? Lâmpada para os meus pés e a tua palavra. Então, o candelabro, né? Ele tem que ver com iluminação, com lâmpada, palavra. Oliveira dá azeite. É o Espírito Santo, representado, né, na Bíblia pelo azeite. Então, nós temos aqui uma representação da palavra de Deus, certo? Fica claro com o azeite, com a luz, com Elias e com Moisés, né? É a Bíblia Sagrada. Como são duas testemunhas, nós entendemos que são o Antigo e o Novo Testamentos, né? Bom, voltando aqui para a história, para o que o João está contando aqui. O que acontece é que duas testemunhas, o Antigo e o Novo Testamento, estão pregando vestidas de pano de saco. Portanto, é um período em que pregar a palavra foi muito complicado. É um tempo de perseguição, um tempo de queimar Bíblias, certo? Um tempo que você não tinha liberdade para culto, um momento muito complicado. Chega ao ponto dessas testemunhas terem sido mortas na praça de uma cidade que simbolicamente é representada por Sodoma e Egito. Sodoma frequentemente representa o que na Bíblia? Pecado. Perversão, né? Pecado. Perversão, profanação, né? Tudo isso. E Egito? Olha que interessante, Egito. No Egito, pela primeira vez na história, acontece
uma manifestação aberta de ateísmo. Quando Moisés vai pedir ao faraó, deixa eu levar o povo para adorar a Deus, qual foi a resposta do faraó? Não conheço esse Deus. Quem é esse Deus? Eu deixe qualquer coisa em nome dele, né? Não conheço esse Deus. Gente, quando foi na história, ali pelo século XVIII, né, já indo para o XIX, quando foi na história que um país, que uma nação, proclamou abertamente Deus não existe? Em Assembleia Legislativa. Revolução Francesa. Perfeito. Já até, eu queria colocar mais coisas aqui para dar mais pistas. Mas vocês já mataram aqui a charada, né? Inclusive, um país que, além de negar Deus por lei, por decreto, nunca aconteceu isso na história. Ali aconteceu, na Revolução Francesa, né? Veja, eles queimam Bíblias, profanam igrejas, por exemplo, lá na Catedral de Notre Dame, eles expulsaram ali os religiosos, os padres, né? Os bispos foram expulsos também. Pouco depois desse período, o Papa vai ser preso, né? Papa Pio VI. E eles entronizam, colocam lá num trono uma mulher, uma prostituta, e a chamam de deusa da razão. Isso é história, né? É só você ler a história. Além disso, para tentar eliminar todo o traço de Bíblia daquela sociedade, eles instituem uma semana de 10 dias. Porque a semana de 7 dias aponta para onde? Para a Bíblia, criação, sábado, né? Então, eles tiram essa semana dali e colocam uma de 10 dias. Pouco tempo depois, tiveram que voltar atrás, porque o povo começou a ficar doente, passar mal, porque o ser humano foi criado para funcionar em ciclos de 7 dias. Se você tiver um tempinho para pesquisar, a Gladys deve conhecer bem isso aí, né? É o ciclo circaseptano. Antibióticos não são dados assim, 7 dias, 14 dias? O ciclo de funcionamento da vida. Deus deixou impresso ali, né? Ele funciona com 7, 7, 7. Olha que interessante. E aqui não foi diferente. O ser humano aqui não estava pausando no 7º dia, começou a ficar doente. Pouco depois tiveram que voltar atrás. Casamento. O casamento durante a Revolução Francesa foi desprezado. Eles criaram lá um contrato. A pessoa se juntava, assinava o contrato. Se ela não visse como conveniente prosseguir nesse relacionamento, eles terminavam, eles rompiam, né? E o casamento, então, foi tido como uma coisa, assim, banal, né? Desprezível, enfim. Outra coisa interessante que a profecia traz. Quando as testemunhas morreram, foram mortas, eles deram festas, lembram aqui? Deram presentes uns para os outros. Olha que interessante. Tem uma revista daquele tempo chamada Blackwood Magazine, que descreve assim, algumas coisas sobre a Revolução Francesa e informa que, de fato, eles festejaram quando a religião foi proscrita, foi tirada ali de cena. Festejaram, deram presentes uns aos outros, e em Assembleia Legislativa, contra essa revista, eles assinaram uma lei decretando que não há Deus. Veja que coisa, né? Esse poder que persegue a palavra de Deus, ele é chamado aqui de besta do abismo. É a besta do abismo, né? Só que, depois de algum tempo, diz a profecia que essas testemunhas que foram mortas naquela cidade identificada com Sodoma e Egito, portanto é a França revolucionária, elas se levantam, o Espírito de Deus, ele entra nelas, né? Concede poder, elas se erguem, e aí os inimigos as contemplam com medo. A palavra não pode ser silenciada, né? Deus é maior. E elas, então... Olha que ironia, gente. Na casa do... Se eu não me engano, foi Voltaire, que inclusive disse assim, olha, se foi preciso, se foram necessários 12 homens ignorantes para fundar o cristianismo, eu lhes digo que basta um francês inteligente para acabar com ele. Voltaire morreu. E a casa dele foi transformada depois num depósito de Bíblias. Olha que ironia, né? Deus não se deixa escarnecer, né? Então, surgiram as sociedades bíblicas, pouco depois disso, e a Bíblia que tentaram destruir lá na França revolucionária, hoje ainda é o livro mais vendido no mundo, mais difundido, mais traduzido. E louvado seja Deus por isso, né?
A besta do abismo tentou fazer isso, tentou perseguir, tentou matar, tentou, né, acabar com a religião, mas é óbvio que ela não conseguiria. Bem, aqui fala que as testemunhas profetizaram humilhadas por 1.260 anos. Nós já sabemos disso. Esse período começa em 538, quando Justiniano, imperador, permitiu que a Igreja Romana perseguisse, matasse aqueles que fossem contra ela. E se somarmos 1.260 anos, chega até 1798, que é justamente quando o Papa, né, é aprisionado. Veja, então, por algum tempo, a besta do mar estaria indisponível, que é a principal besta, né, que Satanás mais usa. É um falso sistema religioso. Então, ele passa a usar a besta do abismo, que tem a ver com ateísmo. Para Satanás, tanto faz. Se uma besta distorce a palavra de Deus, coloca o domingo no lugar do sábado, coloca o culto aos mortos em lugar da verdade de que os mortos estão dormindo. Percebeu? Coloca dogmas no lugar da verdade bíblica. Ou então, outra besta dizendo, a Bíblia é uma bobagem, tem que ser eliminada. Tanto faz. Ou você crê que ela foi modificada, ou você não crê nela. Tanto faz para o diabo. O que ele quer é nos afastar da verdade da Bíblia, certo? Então, a besta do mar, ela leva as pessoas aos dogmas e a minimizar a importância da Bíblia. Já a besta do abismo leva as pessoas a negar a Bíblia, porque ela é ateísta. Será que houve alguns desdobramentos dessa Revolução Francesa no mundo? Será que ainda hoje existem alguns ecos dessa revolução no mundo? O que vocês acham? Que movimentos se inspiraram na Revolução Francesa e que hoje ainda estão agindo no nosso planeta? Marxismo. Marxismo. E assim, Marx mesmo admitiu, né, que se inspirou na Revolução Francesa. Que outros movimentos, outras ideologias, ideias? Espiritismo, professor? Espiritualismo, de certa forma, também. E o evolucionismo de Darwin, né? De Charles Darwin, né? De alguma forma também bebe dessa sociedade ateísta que nega Deus e que, portanto, veja, tanto o espiritualismo quanto o evolucionismo e o marxismo, eles vão diretamente contra aquilo que nós vimos no capítulo 10 de Apocalipse. Por isso que eu disse, no 10 a gente vê o despertamento de um povo, o despertar de um povo que está convidando o mundo a voltar à Bíblia, voltar ao criacionismo, voltar a guardar o sábado que aponta para a criação. No 11, nós vemos o esforço de Satanás para tentar bloquear essa mensagem. E aí ele usa o quê? O espírito revolucionário, que ecoa na história por meio desses movimentos que vocês citaram aqui e outros mais. Certo? É impressionante ver como as coisas, né, acontecem exatamente como estavam profetizadas. Então, 1798 é o fim daquele período de perseguição. Aí a Bíblia volta a ser proclamada. 50 e poucos anos depois, né, o movimento adventista ele nasce, restaurando as verdades bíblicas que tinham sido esquecidas. E já estamos vivendo, então, o tempo do fim. Tanto é que depois a 7ª trombeta vai ser tocada. Não sabemos quando, né? Faz aí algum tempo que isso tudo aconteceu, né? Século XIX, começo do século XX. Portanto, estamos, creio que, vivendo o fim do tempo do fim mesmo, né? Finalzinho. Mas a batalha continua, vocês percebem? Enquanto de um lado está a pregação do sábado como memorial da criação, o criacionismo, do outro está o darwinismo, né? Ensinando o contrário. Enquanto de um lado se prega que a religião verdadeira, bíblica, ela traz restauração, paz, esperança real, do outro lado vem os filósofos ateus dizendo que não, a religião é o ópio do povo. Ela não serve para nada, colocam tudo no mesmo saco e tentam negar isso aí, né? O neoateísmo ainda existe, não foi superado isso, apesar de que o mundo, a imensa maioria é religiosa, mas ainda existe, né? Tendências ateístas por aí. Enfim, né? Só que não esqueçamos que essas polarizações frequentemente são artificiais, né? Repito, para o diabo tanto faz se você chega até ele pela via da besta do mar, ou da terra também, ou pela besta do abismo. Ou seja, se for pela besta do abismo, as pessoas estão sendo levadas a descrer de Deus, certo? A renegar a Bíblia. Se for pela besta da terra, que são os Estados Unidos, que estão buscando de novo unir Estado e Igreja, seria uma besta política.
é uma crença, a gente chama isso de teologia do domínio, né? De que a religião tem que ser usada para levar avante os planos, e a gente vê muito isso fortemente nos governos de direita extrema lá. Trump, por exemplo, né? O Donald Trump queria eliminar a emenda Johnson para, de novo, aproximar o Estado da igreja. Mas isso é um perigo. Toda vez que Estado e igreja andaram juntos, isso foi opressor. Religiões minoritárias, movimentos que não concordavam com aquela religião preponderante, né, dominante, acabaram sendo perseguidos. Só que no fim da história nós vamos ver de novo se levantar esse tipo de coisa, né? A igreja e o Estado de novo de mãos dadas, inclusive para a imposição da lei dominical. A gente já vê alguns esboços disso por aí na história, né? Na história do nosso tempo mesmo, né? Então, a besta da terra é uma besta política. E a besta do mar, uma besta religiosa. As três são marionetes de um mesmo poder. A salvação não vem da esquerda, não vem da direita. A salvação vem de onde? Do alto. Como diz aqui o verso que eu li antes, né, no finalzinho do capítulo, o reino de Deus. O nosso reino não é deste mundo. O nosso reino é eterno. Vem de Deus. Por mais oposição que essas bestas façam, elas não têm poder contra o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Elas não têm poder contra o nosso Deus maravilhoso, e ele vai nos dar a vitória, né? Se estivermos ao lado dele. Basicamente é isso, gente. Alguma pergunta, algum comentário? Como eu disse, é um capítulo que, se a gente for destrinchar, vai longe. Mas, resumidamente, é isso aí, né? São os poderes representados pela besta do abismo que estão combatendo a verdade de Deus. Tentaram fazer isso na Revolução Francesa, queimando bíblias, profanando igrejas, não conseguiram, mas deixaram herdeiros. A ideia continua no mundo, e ela vai combatendo a verdade até o fim. Até o final mesmo ali, esse grande conflito vai existir. Só vai terminar quando Jesus realmente intervier. Alguma pergunta? Algum comentário? Marcelo está inquieto ali com a reguinha na mão, acho que ele quer falar. Mas eu queria saber a tua opinião, né? Recentemente, a gente viu que o governo americano criou o Ministério da Verdade. Isso poderia também ser um movimento que possa se levantar contra a liberdade, né? A liberdade cristã, a liberdade da própria leitura bíblica, né? Porque uma vez que ele coloca uma bandeira Ministério da Verdade, quer dizer, estará somente na mão do governo dizer o que é verdadeiro ou falso. Uhum. A princípio, começa com as famosas fake news, né? Com um cunho político, né? Mas isso, você acha que também pode se estender por esse caminho, uma vez que ele tem o domínio de dizer o que é verdadeiro e o que é falso? Marcelo, não tenho dúvida disso, né? É bem provável, né? Claro, são tendências, são coisas que estão acontecendo, profecias que estão se cumprindo nesse momento, então não é muito claro para a gente, né? Só quando elas se cumprem realmente que a gente vê que era aquilo mesmo. Mas, para mim, são indícios, né? O que é uma fake news? Quem determina isso? Agências de checagem, elas várias vezes erraram também, né? Com essa pretensão de ter o monopólio da verdade. Se um poder político se estabelece como o dono da verdade e uma igreja também se torna detentora da verdade, como ficam aqueles que não são da patotinha ali, né? Então, olha, nós vamos começar ano que vem a distribuir o livro Grande Conflito, de Ellen White. Esse é um livro forte, uma mensagem bastante forte. Imagina se eles começarem a dizer que esse livro é mentira, né? É tudo mentira, ele está indo contra certas sensibilidades religiosas e começar a ser cancelado, né? Então, esses ministérios de verdade, esse monopólio de verdade, isso sempre é um perigo, um risco. Ainda mais quando se trata de um poder estatal e um poder religioso se unindo. Não é o caso agora, né? Mas nós queremos que haverá uma convergência entre as duas bestas, até porque a besta do mar fará com que a besta da terra fará com que a besta do mar receba todo o poder. A besta vai impor esse decreto, né, que a besta do mar criou, mas a besta da terra que tem poder político, e
fará com que uma imagem à besta seja erguida, semelhante àquilo que na época medieval aconteceu. E ali havia perseguição religiosa, né? Com a chancela do Estado, com o apoio do Estado. Então eu fico receoso realmente com essas coisas, mas também é profético. Né? Alguns vão se dizer donos da verdade mesmo, e os outros vão ter que se alinhar ou sofrer as consequências. Né? Eu confesso que eu relutei um pouquinho para entender os Estados Unidos como essa besta que há de se levantar. Porque também, na minha mente, olhando para o cenário, né, atual, a gente vê que, do ponto de vista político, os Estados Unidos está se degringolando, né? Está se perdendo. E parece que a nação está se autocorroendo, inflação alta. Então, aquele poderio todo, apesar que eles têm muito, eu via, de certa forma, assim, como enfraquecendo. Mas quando eu vi essa notícia, aí eu já mudei de opinião na hora, porque eu fiquei imaginando, né, exatamente, é o poder político para dizer o que é verdadeiro, o que é falso, e, claro, uma união junto com o poder religioso, isso é bombástico. Mas é assim, Marcelo, né? De fato, com esse governo está havendo um enfraquecimento da moral, né? Isso, da própria religião, e quando as coisas dão tudo errado, o povo se volta para a religião. E nós poderemos assistir, eu não sou profeta nem filho de profeta, mas poderemos assistir a uma volta com força de um governo de direita religioso, né? Como foi o governo Trump. Sim. Então, não nos iludamos, né? As coisas, às vezes, são polarizadas, né? Joga-se para um lado para chegar para o outro, joga-se para um lado para conseguir extremar o outro lado, né? Quer dizer, o tecido social é tão esgarçado, tão deturpado, a moral, os bons costumes, que chega um momento que as pessoas saturadas disso, talvez vão querer realmente que haja uma moralidade de volta. Exato. Para make como é que é o slogan do Trump, né? Make America Great Again, né? Isso. Vamos fazer a América de novo grande, né? É isso, é o nacionalismo, é a religião, e nesse momento as coisas começam a ficar bem perigosas. Que aí o sentimento nacionalista e religioso ele é forte, né? E todos aqueles que forem contra isso vão ser vistos como inimigos da nação, inimigos da retomada. E não é o caso. Nós também valorizamos a moral, a ordem, né? Só que nós estamos ali, né? No fio da navalha, né? Não vamos nem para um lado nem para o outro, porque lá está a frigideira, aqui está o fogo. Esse é o ponto. Nós vamos ficar do lado de Deus. E ao ser bíblicos, somos contra as barbaridades da esquerda, mas também não somos ingênuos de pensar que à direita está a solução, porque dali provavelmente virá a perseguição final, com essa união de Estado e Igreja. Por isso que, olha, é como diz o Salmo, né? Elevo os meus olhos para os montes. É de lá que vem o meu socorro? Não. O meu socorro vem de onde? Do Senhor. Do Senhor, que fez os céus e a terra. Vem do Criador, não vem de sistemas humanos, sistemas políticos. O Apocalipse é muito claro com respeito a isso, né? Daniel também, né? Quando aquela pedra vem do céu e atinge a estátua. Os reinos humanos são falhos, são insuficientes. Nós esperamos o reino que vem do alto, sem mãos humanas intervindo. Essa pedra é Cristo, e ele vai estabelecer o reino eterno. A nossa única esperança vem desse reino que não é humano. Mas Daniel vai ser o próximo, né, pastor? Não vou falar mais, não. Foi só um spoiler. Daniel é fantástico, né? Um livro tremendo também. Mais alguém quer comentar alguma coisa? Fazer alguma pergunta? Ou já deu para encher a nossa mente o suficiente para pensarmos bastante coisa a semana inteira? Quando puderem, por favor, assistam aquele vídeo, tá? O Therion. O link está no grupo, eu posso repostar ali para vocês, né? Para que vejam ali com mais detalhes as três bestas atuando juntas. Isso é um assunto muito importante. E praticamente não visto por outras igrejas, né? Lamentavelmente. Deixa eu falar só uma coisinha. Claro. A gente está lendo, ó. Passou bulhão, né? Nós ganhamos. Ela ganhou. Eu ganhei.
no concurso. Premiada no quiz. Premiada no quiz, em primeiro lugar. Sobre Apocalipse. Essa semana aí o pessoal tava rindo assim, meu Deus, como isso? Acabou de chegar na igreja e disse, gente, é que eu tenho um bom professor, né? Então, nós estamos lendo e ele fala muito, é muito esclarecedor, né? Sobre tudo, ainda não cheguei, a gente não chegou nessa parte do Apocalipse 11, né? Mas estamos avançando, mas é muito esclarecedor. Eu acho que tudo é um complemento, o que nós estamos estudando aqui, o que a gente estuda, e parece que a gente quer cada vez mais, e a gente tem muita sede de conhecer a palavra de Deus. Amém. É uma ferramenta muito boa, completa também, e no final de cada capítulo tem um vídeo que o pastor Alejandro Bullion fala também, trazendo um pouco mais de explicação, mas é uma ferramenta preciosa, muito, muito, muito boa mesmo. Amém. Excelente livro. Eu recomendo a vocês também um livro da CPB, que é Uma Nova Era Segundo as Profecias do Apocalipse, do pastor Mervyn Maxwell. Esse livro ele é bem detalhado, ele é um historiador, ele vai comentando verso por verso. Quando puderem também fica a indicação para vocês aqui, para os que estão assistindo a gravação também. Legal. É um livro muito bom. Tudo bem, então, gente? Tudo claro? Por mais que venham reinos, batalhas, conflitos, revoluções, o que importa é que o nosso Senhor é o vencedor. O Apocalipse já fala disso, já traz o spoiler ali, né, pra gente. Fiquemos firmes com ele e aí tudo vai dar certo. Tá bom? Amém. Vamos terminar com uma oração? Oremos, então. Amado Deus, bondoso Pai, muito obrigado, Senhor, porque a tua palavra é tão maravilhosa, porque ela esclarece e mostra os rumos que este mundo está tomando, e por isso não precisamos ficar assustados, porque tudo já estava previsto. Precisamos nos apegar ao Cordeiro, nos apegar a Cristo, que já venceu a morte, já venceu Satanás na cruz, falta apenas vir nos resgatar deste mundo de pecado. E nós cremos nisso. Ajuda-nos, Pai, a pertencer a esse movimento que está pregando a verdade, a esse movimento que recebeu a ordem de pregar em todo o mundo aquilo que descobriu na Bíblia, a despeito das perseguições, das resistências, da oposição que a besta do abismo tem feito, e a do mar também, nós possamos avançar pelo poder de Deus rumo à Canaã celestial. Continua, Pai, abençoando esse nosso grupo de estudos, abençoa também os amigos que vão assistir a gravação, que estão assistindo. Nós pedimos essas bênçãos agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém.